Você é daqueles que dá 2 pedaladas e a corrente da bicicleta já cai? Daqueles que dá 2 sanfonadas e o forró já acaba? Ou então dá 2 chacoalhadas no champanhe e a rolha já estoura? Bom, eu sou Heleno Paes, médico urologista especialista no tratamento da ejaculação precoce e este vídeo está imperdível para você. Irei comentar os 3 revolucionários tratamentos para este assunto que irão aí estar em voga no ano de 2025. E olha, um deles tem mais de 70% de eficácia comprovada. Irei falar de custo de cada tratamento, para quem está indicado cada caso e em quanto tempo você verá resultados reais. Também no final darei uma dica que poderá triplicar o efeito, a potência do tratamento mais popular para esse tipo de problema. Vamos ao vídeo? Mas antes de falar do primeiro tratamento para o assunto, eu gostaria de enfatizar aqui um detalhe muito importante, que o tratamento da ejaculação precoce ele é algo que tem que ser um pouquinho personalizado, ou seja, cada homem tem detalhes diferentes na sua atuação sexual ou no seu comportamento que irão precisar de ajustes individuais aí feitos pelo seu médico, e então talvez o uso de um ou outro remédio não se adeque para você, mas o seu médico será capaz de adaptar o tratamento à sua realidade. Se você precisa de ajuda especializada, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para contato com a minha equipe se você desejar uma teleconsulta comigo. E aproveitando, já dá aquele gostei e se inscreva no canal, porque isso faz a gente crescer e trazer mais conteúdos para você. Vamos lá? O primeiro tratamento é um remédio que, na verdade, ele já é usado há algum tempo e com uma grande eficácia. Na verdade, existem muitos estudos sobre ele e apesar de todo mundo saber que o remédio funciona para a ejaculação precoce, ele ainda não tem indicação para este problema na sua bula. Pois é, curioso, né? Na bula do remédio, que é a paroxetina, já estou adiantando aqui o nome do remédio. Na bula do remédio você vai encontrar lá que o remédio é para tratamento de transtornos de depressão, de ansiedade e tal, mas é um dos remédios mais utilizados há muitos anos para o tratamento da ejaculação precoce. É um remédio da família dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Caramba, que nome difícil, doutor. Pois é. Mas resumindo, o que quer dizer isso? É que esse remédio ele é capaz de aumentar os níveis de uma substância chamada serotonina lá nos seus neurônios, no seu cérebro. E a serotonina ela é um potente inibidor do orgasmo, ou seja, aquelas pessoas que têm um orgasmo rápido, ejaculador precoce, ela terá um pouco mais de dificuldade de atingir o orgasmo. Irei deixar aqui no card um vídeo completo que eu já fiz sobre a paroxetina, mas o importante aqui é que vocês saibam que é um remédio muito eficaz. O custo mensal do tratamento com a paroxetina, ele gira aí com a dose padrão em torno de R$120, mas pode mudar um pouquinho dependendo da dose, né? Às vezes o seu caso vai demandar de uma dose mais alta que a convencional e aí o preço pode aumentar um pouquinho. O remédio ele começa a ter algum efeito já nas primeiras tomadas, mas o efeito ótimo do tratamento ele se dá após uma impregnação inicial do remédio que se dá mais ou menos após 3 semanas. O indivíduo que começa a usar paroxetina ele pode experimentar alguns efeitos adversos, principalmente na fase inicial, como sonolência, pode ter um pouco de náusea, alguns podem experimentar sensações de desmaio, mas o uso persistente do remédio pode fazer que após algum tempo esses sintomas eles se abrandam ou até mesmo sumam. Então nós recomendamos que a pessoa insista um pouquinho no uso do remédio, mesmo que tenha alguns efeitos adversos. Detalhe importante é que este remédio ele precisa de receita para ser comprado na farmácia. Então você que está assistindo o vídeo, não adianta sair correndo e ir lá para a farmácia, olha, eu quero a paroxetina que o doutor falou no vídeo, que eles não vão vender para você. Você precisa passar numa consulta e o médico indicar por uma receita. Agora preste atenção num detalhe importante. O uso desse remédio, ele
precisa, ele será muito potencializado por uma dica que eu vou falar para vocês no final deste vídeo. Então vocês não percam, assistam até o final que aí vocês vão entender a real importância do conjunto das medidas para a ejaculação precoce. Vamos lá. O segundo tratamento para a ejaculação precoce que eu trouxe aqui para hoje é outro remédio. Ele é chamado de dapoxetina. Ele é comercializado no Brasil sob o nome de Prozoi. Ele é um remédio que chegou mais ou menos ao nosso mercado há uns 2 anos, mas já está sendo usado como tratamento para ejaculação precoce há pelo menos uns 10 anos nos Estados Unidos e na Europa. Ele é o primeiro remédio com uso específico para ejaculação precoce na bula, exato. Se você abrir a caixinha do remédio, abrir a bula, começar a ler lá, você vai perceber que lá é um remédio próprio para esse assunto. Ele também pertence à família dos medicamentos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, igual a paroxetina, mas com uma diferença muito importante. Ele tem um rápido início de ação e também ele termina o efeito no organismo rapidamente. Isso faz com que esse remédio ele seja perfeito para uso sob demanda. Como funciona isso? Você vai tomar ele 1 hora antes do sexo e na hora da relação você vai estar sob o efeito do remédio e vai ter o benefício dos seus efeitos. E após algumas horas você também estará livre dos efeitos do remédio. É sabido que o efeito pode durar 12 horas, mas após umas 4 horas do uso, o efeito já vai diminuindo bastante. A vantagem disso é que você realmente perceberá uma redução importante nos efeitos colaterais, os efeitos indesejados do remédio. E por esse motivo acaba sendo uma grande ferramenta para aqueles homens que não toleraram muito bem a paroxetina. Também acaba sendo muito útil naqueles homens que têm uma frequência sexual pequena, que têm sexo às vezes a cada 15 dias, a cada 10 dias, e aí não faz muito sentido estarem sob efeito de um remédio 24 horas para uma utilização tão escassa. O custo desse tratamento está em torno de R$60 para uma caixinha com 6 comprimidos. Claro que se a pessoa tem um ritmo sexual muito mais intenso, ela vai gastar mais remédios e, caso contrário, também. A verdade é que se a pessoa tem menos relações, talvez a caixinha dure muito mais que 1 mês. Então, vai depender muito de cada uso. Claro que alguns homens também podem precisar de doses maiores e aí também aumenta o custo do tratamento. E o benefício, o efeito já no retardo da ejaculação, é obtido já com o primeiro uso. Claro que nós orientamos os homens que utilizam a testar mais de 2, 3 vezes para tirar conclusões sobre a dosagem, sobre o efeito do remédio. E atenção a um detalhe importante, muitos homens cometem um erro quando usam esse remédio e esse erro pode fazer com que ele não tenha efeito ou o efeito seja pobre. E esse erro será falado ao final do vídeo, naquela dica imperdível que eu comentei no começo do vídeo. E a terceira modalidade de tratamento que eu trouxe hoje é a terapia cognitivo-comportamental. Consiste numa terapia feita por um psicólogo especialista em distúrbios sexuais e nessas terapias será abordada a técnica, o olhar que você enxerga o sexo. Imaginem que, na verdade, o sexo é uma atividade predominantemente mental. Exato. E o orgasmo, ele é o ápice da excitação que acontece no seu cérebro. Então, o seu cérebro, ele está trabalhando a 1000 por hora durante uma relação sexual. E o ejaculador precoce, ele tem um grau de excitação muito acima das outras pessoas. Ou seja, é uma pessoa que tem uma excitação muito fácil. E esse homem, ele precisa dominar esse impulso, dominar esse processo de excitação. E a terapia, ela consiste em trazer técnicas, trazer dicas, conselhos da forma que você pratica sexo atualmente para que você consiga captar um pouquinho menos de estímulos excitatórios, para que você não chegue tão rápido ao orgasmo. Então basta dizer que uma boa educação é o pilar de todo o tratamento da ejaculação precoce. E eu sou muito fã desse tipo de tratamento porque é o único caminho que você, que sofre desse problema, terá para conseguir resolver a situação sem uso de remédios. Mudando o seu comportamento, as suas atitudes e os seus pensamentos na hora que você se relaciona, você
terá a capacidade de controlar melhor o tempo do processo ejaculatório, o tempo que você conseguirá ter ali de relação até atingir o orgasmo. Agora, claro, isso não é fácil. Imagine que você tem esse comportamento sexual e esse pensamento há muitos anos. Na verdade, você foi criado dessa forma. E não é muito simples você mudar hábitos e costumes e pensamentos e forma de como você enxerga o mundo. Realmente é um tratamento difícil, demorado, mas quando ele é bem realizado e consegue dar certo, você terá um resultado permanente. O custo desse tratamento vai depender do número de sessões. Claro que não serão poucas sessões, o tratamento é um tratamento de médio e longo prazo, e o número de sessões dependerá de caso a caso. Em média, um terapeuta sexual especializado nesse assunto vai te cobrar aí em torno de R$200, alguns mais, alguns menos, alguns vão fazer pacotes de tratamento ou então mensalidades, né, já estipulando o número de sessões para atender a sua demanda. E é claro também, né, gente, que um médico urologista que trata desse assunto, que nem eu, nós já entramos já numa certa terapia durante as consultas, né? A gente já dá aquela mastigada, aquelas dicas tão preciosas para tudo dar certo, né? Mas tem que fazer o tratamento, a terapia com o psicólogo também. Agora, um resultado comparativo entre os 3 tratamentos, né? Então, a paroxetina, você terá um resultado ótimo em torno de umas 3 semanas, com a dapoxetina em poucas horas. Agora, com a terapia cognitivo-comportamental, em algumas semanas, meses ou às vezes até anos. Comparativo de custo, então, a paroxetina tu vai ter um custo aí mais ou menos de R$120 mês, enquanto a dapoxetina para 6 relações tu vai ter aí um custo de R$60 mês, e a terapia cognitivo-comportamental tu vai ter aí mais ou menos uns R$800 de custo mensal. Lembrando que os 2 remédios precisam de receita médica, então você precisará também estar sob a tutela de um médico urologista especialista no assunto. E detalhe, gente, nem sempre o tratamento mais caro é o mais eficaz. A essência do tratamento da ejaculação precoce está na história que o seu médico vai fazer. Ele vai ver os detalhes, os pontos críticos da sua queixa, né? Por que você ejacula rápido? Quais são os pontos falhos na sua relação, na sua vida, na sua mente? Será que você é uma pessoa que tem transtorno de ansiedade? Ansiedade está muito vinculada à ejaculação precoce. Enfim, o papel do médico em delinear o melhor tratamento é o ponto-chave para o sucesso. Agora, a dica infalível, imperdível que eu deixei para o final é a seguinte, gente, é que o remédio para a ejaculação precoce, seja a dapoxetina ou a paroxetina, elas não terão a sua ação ótima ou máxima se você não mudar o seu comportamento sexual, se você não tiver um entendimento das medidas necessárias durante o sexo para você ter um bom resultado. As pessoas que usam remédio e não mudam suas atitudes na cama, em algum momento elas não conseguirão mais manter o controle ejaculatório. Esse é um dos grandes motivos porque a dapoxetina falha ou a paroxetina falha. Na verdade, você tem que enxergar o remédio como uma ferramenta auxiliar nas mudanças de atitude e comportamento que você tem na hora da relação. E é natural do ser humano que após uma consulta inicial, onde você recebe todas aquelas orientações, você acaba esquecendo ou você acaba voltando para sua rotina anterior. Daí a importância de um retorno ao seu médico para rever como é que está a relação, quais são os pontos que você avançou e quais pontos que você não implementou na sua relação e fazer ajustes. E aí sim o tratamento vai tendo a sua otimização e a sua individualização. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, então se você precisa de ajuda com isso, link na descrição para marcar uma consulta comigo e vejo vocês no próximo vídeo.